Eu saúdo a todos com graça e com paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E queremos dar continuidade aqui neste momento sobre as gravações apocalípticas, tratando-se neste instante sobre a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao capítulo 12, versículo 5, que diz: O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: O reino do meu mundo se tornou-se de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que se estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Chegou o tempo dos julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e terremoto, e um grande temporal de granizo. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu. Lançando-as na terra, o dragão pôs-se diante da mulher que estava a dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Amados irmãos, nós lemos aqui o Apocalipse capítulo 11, do versículo 15, e Apocalipse capítulo 12 até o versículo 5, onde Apocalipse 11 nós tratamos da última trombeta que há de ser tocada, a sétima e última trombeta do Apocalipse de Jesus Cristo. No capítulo 12, do versículo 1 até o 5, nós lemos sobre aquela mulher que foi tomada para o deserto, para não ser devorada pelo dragão. E esse dragão, ele sai a seu encalço justamente para destruir a semente de Deus. Ou seja, aqueles 144 mil de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, eles é justamente o cumprimento desta mulher que representa não a igreja, como alguns teólogos afirmam isso, como a teologia tomista, né, o pensamento tomista, como também alguns teólogos que afirmam que esta mulher seja a igreja, e que de fato esta mulher não é a igreja, mas Israel, o Israel de Deus, na pessoa daqueles 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Nós, com isso, temos aqui agora 7 trombetas, o Apocalipse capítulo 11, onde nós vemos o teor, né, da história mundial, os acontecimentos que em breve devem serem iniciados, quando no período tribulacional de início, esses juízos do Deus Todo-Poderoso, eles são de formas mais amplas e terríveis sobre os povos rebeldes de todo o mundo. Nós vemos aqui nessa sétima trombeta que não será ouvida somente por um momento ou durante um dia, mas por todo o período daquela história de então. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o ministério de Deus. O mistério de Deus, com ele, na verdade, que há de anunciar os seus servos, os profetas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Nesses dias, né, da sétima trombeta, nós afirmamos que será ouvido após o arrebatamento. Que arrebatamento é esse da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, durante esse período da grande tribulação aqui na terra, o mistério de Deus será cumprido. Não é dito por quanto tempo isso haverá de existir. Mas nessa sétima trombeta, nós temos aqui esse mistério de Deus, e que será durante vários dias, não só por um momento apenas, e que será utilizada de forma muito polarizada. Nos dias, o terceiro aio, que virá então sobre a terra. O segundo aio passou, o terceiro aio virá. E isso
virá em breve para aqueles dias tribulacional, de Apocalipse 11, versículo 14. E vemos assim que o mistério de Deus haverá de acontecer após o arrebatamento da igreja. E que não será de dar sem essas 7 taças da ira de Deus que ainda seguem após o toque da 7ª trombeta. No milênio, o juízo final diante do grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, nós vemos o novo céu e a nova terra, em Apocalipse capítulo 20. Tudo isso faz parte do mistério de Deus, que ainda precisa ser cumprido. Faz-me lembrar aqui aquela passagem bíblica e profética, onde diz que o que os nossos olhos não viram, o que o nosso coração não, os nossos ouvidos não ouviram, essas são as coisas que Deus tem preparado para o seu povo. Evidentemente que o cumprimento do mistério de Deus inclui tudo o que encontra após a redenção completa, e já começou com o arrebatamento da igreja, e de forma reaparecimento de Israel. Israel estava esquecido no mundo durante tanto tempo, mais de 1800 anos, sem pátria. E quando Israel reaparece, aí a gente vê um sinal de Deus apontando sobre não apenas os dias tribulacional, mas como o arrebatamento da igreja que precede a grande tribulação. E quando Israel reaparece, né, a gente vê que isso tudo são mistérios de Deus, tanto para a nação, o povo de Israel, como para a igreja, que é formada não somente de israelitas, mas na sua maior parte, em quase sua totalidade, de gentios, ou seja, de outros povos da terra. Este é um mistério. E também podemos avaliar que no início da década de 1940, de forma parcialmente, ninguém esperava pelo ressurgimento do povo de Israel. No entanto, o mistério de Deus, ele começou a se cumprir. E será concluído, pois o que Deus inicia, ele mesmo termina, etapa por etapa. Disso faz parte tudo o que Deus, o Senhor, realizou desde 1948, o que continuará realizando. Por que 1948? Foi justamente o aparecimento da nova nação, do novo povo de Israel. E este cumprimento com tal ênfase, nós vemos aqui, entretanto, que será iniciado nos dias em que o 7º anjo tocar a sua trombeta. Nesta 7ª trombeta é desenrolado todo o plano de salvação de Deus, pois trata-se do cumprimento da plenitude divina, podemos dizer assim. Por que isso? A plenitude divina. Isso é porque trata-se da salvação. Né? Alguns falam sobre o tocar da trombeta de Deus. Esse tocar da trombeta de Deus é justamente para o arrebatamento da igreja, para a reunião do povo que pertence à igreja. E essa razão nos traz aqui a raciocinar sobre as circunstâncias, né, que acompanharão o soar da 7ª trombeta, e que, no caso, esse soar dessa 7ª trombeta é algo muito significativo e profundo e muito abrangedor para a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias atuais. Né? E diz assim: e houve fortes vozes do céu que dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Né? Versículo 15 do Apocalipse capítulo 11. Estas fortes vozes representam as vozes de todos os seres vivos no céu, que ficam muito emocionados, que visto daquilo que acontece agora na terra. E que seres são esses? Anjos, querubins, serafins, arcanjos, as criaturas que Deus fez nos céus. E esta polêmica sobre esses acontecimentos anunciam o início do reino de Deus e de seu Cristo na terra, quando o reino do mundo deverá se tornar o reino de nosso Senhor, ou do nosso Deus, e do seu Cristo. Portanto, o reino de Deus no mundo, através de Jesus Cristo, será estabelecido, né, quando estiver concluído o 7º juízo das trombetas. E quando estes juízos vir sobre a terra, então Jesus reinará de forma como um cordeiro de eternidade em eternidade. Ele é aqui agora o Senhor dos senhores e os reis dos reis, onde toda língua se confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, de Apocalipse capítulo 19. Como lemos em Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 ao 12 também, que diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, de toda a língua, de todos os povos e nações. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei,
E ouvi a voz de muitos anjos, milhares de bilhões de bilhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno és o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amados ouvintes, quando o Cordeiro tomou o livro da mão de Deus, os 24 anciões e todos os seres celestiais viram figuradamente a realização, o cumprimento final do mistério de Deus na sétima trombeta. Mas aqui, no capítulo 11, versículo 16, está escrito: os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Eles curvaram-se em adoração ainda mais profunda, porque agora assistem como o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, cumpre tudo. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele é o cumprimento da palavra em pessoa. Ele é a palavra personificada de Deus, o representante legal da divindade de Deus em si mesmo, porque habita nele corporalmente toda a divindade de Deus. Essa é a mensagem de Paulo em uma das suas cartas aos Colossenses, e que ele é o verbo encarnado de Deus, de João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Os corpos glorificados dos 24 anciãos prostraram-se sobre o peso da admiração do Todo-Poderoso. Todo o seu ser é arrebatado de forma virtuosa de Deus para cumprimento daquilo que há de vir. Na verdade, algo transitório da sua alegria adoradora avança aqui como um mar de gratidão ao trono de Deus. Tudo isso ainda se encontra no futuro. É algo que ainda há de vir a acontecer. Que possamos lembrar que os 24 anciões coroados representam toda a igreja de Jesus Cristo, que é arrebatada e glorificada. Então sabemos que, como filhos de Deus, também participaremos destes acontecimentos. A igreja estará haverá de estar presente. Primeiro, nós vamos prostrar-nos e adorar ao Senhor no capítulo 5 de Apocalipse. Mas então, quando do cumprimento do mistério de Deus prosseguir, vamos prostrar-nos sobre os nossos rostos e nos curvarmos ainda mais profundamente diante da sua majestade e soberana glória. Isso será glorioso para a igreja, algo triunfante. A vitória de Jesus é certa para cada um de nós, cristãos dos dias atuais. E já podemos ver esta glória através da palavra. Portanto, meus amados, que grandioso contraste existe então aqui na terra, mais extremas trevas do juízo, no céu, a maior glória e esplendor. Estaremos na presença de Deus, que está rodeados por querubins, serafins, arcanjos, anjos. Aleluia! A vitória do Cordeiro ainda não é algo visível aqui para os nossos dias, e sim seria de se concluir que o diabo está dominado, pois o Senhor diz que Ele está debaixo das alparcas dos nossos pés. Este poder nos foi dado através do Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ao soar da trombeta de Deus, porém, a igreja glorificada, oh, glória a Deus, aleluia, no céu, ver o cumprimento triunfal da vitória de Jesus na cruz do Calvário, na vitória de Jesus sobre a morte ao ressuscitar ao terceiro dia, na vitória da assunção de Jesus a ser levado aos céus e na vinda gloriosa para arrebatar a igreja, e onde estaremos ali na presença do Senhor e na sua glória majestosa e vitoriosa, quando Ele virá para reinar por 1000 anos aqui na terra, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, pois em sua parousia o Senhor virá e todos os olhos verão que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ao soar na sétima trombeta, porém a igreja glorificada do céu vê o cumprimento triunfal da vitória de Jesus. Quando estivermos arrebatados, oh aleluia, vamos ver ainda muito mais do que somos capazes de ver, aleluia, pois neste soar desta trombeta, a igreja estará a vir aqui na terra em parousia juntamente com Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 11, versículo 17, nós vemos ali os 24 anciões que começam a dizer algo e repentinamente se interrompem. Isso é extremamente esclarecedor. Eles dizem: graças te damos, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que tu és e que eras e que hás de vir. Ao invés de prosseguirem com o que virá, eles dizem: porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar.
porque eles se interrompem aqui. Por qual motivo? Por qual razão? O que houve então? Podemos imaginar que o tempo da sétima trombeta já começou para eles o futuro do Senhor. Então, ele já terá assumido a sua herança, seu reino milenar, e a eternidade e a glória. Realizar-se aqui algo de esplendoroso, virtuoso, maravilhoso, enquanto os 24 anciões coroados, ou seja, os representantes da igreja glorificada, se perdem na adoração e assim mergulham de forma profunda no ser do Deus eterno. Eles veem acontecer e que ainda é futura na terra. Para a glória de Deus, haverá na terra ainda que algo que é exercido e o domínio do anticristo aqui também estará, mas no céu eles já vêm como representante, oh glória a Deus, e estarão ali presente para a eternidade. O que é dito no capítulo 11, versículo 18: as nações se iraram e chegou a tua ira, a ira do Deus Todo-Poderoso. As nações do mundo se iraram contra aqueles servos de Deus que ainda se decidirão por Cristo aqui na terra, e também contra os 144 mil dos filhos de Israel. E Deus acenderá a sua ira também contra as nações rebeldes, o anticristo, o falso profeta, e contra o diabo. Chegou o tempo de julgares os mortos, diz a palavra de Deus, e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. Amados e diletos ouvintes da palavra de Deus, fiquemos por aqui com estas palavras e depois daremos continuidade à extensa trombeta de Apocalipse capítulo 11, paralelo também com aquela mulher que é tomada para o deserto para ser protegida por Deus contra o dragão que tenta tragá-la, que tenta tirar a sua vida, os quais representa ali os 140 mil, os escolhidos de Deus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu deixo aqui o meu abraço fraterno, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogo as vossas orações e também solicito aqui o seu compartilhamento dos vídeos deste canal e desta humilde e simples obra, na qual nós fazemos não para nós mesmos, mas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe seu like, curta, deixe seu comentário e compartilhe estes vídeos para a glória de Deus. Amém.